Boa tarde, pessoal. Meu nome é Patrick de Oliveira, sou psicólogo e psicanalista. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o que a gente vem chamando aqui na nova escola lacanina de psicanálise de brasileiro. Eu vou situar um pouquinho como é que surgiu a proposta da criação de uma escola de psicanálise que pensasse psicanálise a partir da cultura e da subjetividade brasileira. Há 5 anos atrás, eu, juntamente com um grupo de pessoas, no Gente Livre, uma instituição que desenvolve atividades em torno do alcoolismo e da toxicomania, nos encontramos e começamos a falar de uma psicanálise que melhor atentasse, melhor atendesse às demandas tão peculiares, tão urgentes da cotidianidade e da dinâmica brasileira. Em função disso, esse grupo de pessoas, todos praticamente envolvidos de uma forma ou de outra com este sintoma, o alcoolismo e a toxicomania, começamos a estudar a obra de Freud. E a primeira barreira que a gente deparou é que Freud, no seu talento, na sua perspicácia original de fundador da psicanálise no começo do século, fundador e criador no começo do século passado, de fato foi um gênio. Só que as teorias do Freud, desde o começo, desde a sua origem, ela está profundamente ligada e fundada sobre uma Europa profundamente influenciada pela tradição judaico-cristã, uma Europa branca, uma Europa, no caso de Viena, prussiana, e por mais, muito bem fundada no puritanismo vitoriano. Ao deparar com essas balizas, né, com esses pressupostos da teoria freudiana, a gente viu que, por mais brilhantes que essas teorias foram e são, elas não respondiam indagações cruciais da cultura brasileira, da forma de vida abaixo do estrópico. E aí começou o nosso interesse, surgiu o nosso interesse de pensar uma psicanálise tupiniquim, foi o nome que na época a gente deu. Uma psicanálise que não tivesse fundada sobre os pressupostos da Viena de Freud, da Londres de Melanie Klein e da França de Lacan. E que essa psicanálise tupiniquim ela fosse reinventada nos moldes brasileiros, sem perder de vista a invenção do inconsciente tida por Freud e as contribuições do próprio Freud e de outros teóricos como Melanie Klein, como Lacan e tantos outros. Isso quer dizer o quê? Que a gente entendeu naquele momento que o alcoolismo, a toxicomania, tais como outros sintomas, se organizava de uma forma muito diferente do que sujeitos em outras culturas, inclusive culturas europeias. Bom, Patrick, sujeito é sujeito em qualquer lugar do mundo, concordo com você. Sujeito não se tem diferença entre os sujeitos, seja ele no Brasil, seja ele em Paris. Aí que está o corte que a gente deu, que há uma diferença por demais acentuada. E essa diferença tem a ver com a cultura, tem a ver com a estrutura de vida e de sociedade que esse sujeito tem para si. Então quer dizer que a cultura tem uma influência muito forte
na construção desse sujeito. E que no Brasil a gente tem uma subjetividade diferenciada de qualquer outra parte do mundo. Esse é um ponto. O segundo ponto foi distanciar um pouquinho desse olhar europeu, branco e cristão trazido pelo colonizador. E não transformar Freud, Lacan, Klein e outros teóricos também em colonizador. Ou seja, de fazer a gente entender, ou melhor, de fazer a gente nos entender de uma forma que foge por demais do nosso próprio entendimento. Então, essas teorias chegam aqui importadas de Paris, de Viena, de Londres, e aqui são colocadas como se fossem lentes de leitura para entender o sujeito. Esse aí é o contraponto, é aí que a gente faz esse acento para começar a falar de uma psicanálise brasileira, ou Tupiniquim, como foi o nome que a gente deu no começo, né? Quer dizer que esse olhar europeu, branco e cristão, ele é um olhar de subjugação, ele é um olhar de subalternidade. E o Freud, por mais talentoso que ele seja, não está despossuído desse olhar, porque esse sujeito freudiano, ele não é universal. Sujeito é sujeito em qualquer lugar do mundo, mas a universalidade desse olhar não existe. E a gente entendeu que não pode partir unicamente, exclusivamente de um ponto ou de uma teoria, e de uma teoria fundada com pressupostos distantes, muito distantes da cultura brasileira, e utilizar essas teorias como uma única forma de olhar para esse sujeito. Então eu não estou dizendo que as teorias do Freud, do Lacan, da Melanie Klein, ou de qualquer outro teórico da psicanálise, ou da psicologia, ou da antropologia, ou da sociologia, etc., não nos serve. Claro que nos serve. Nos serve, acima de tudo, de avanço. Nos serve acima de tudo, de releitura. Porque a gente não pode avançar do nada, porque a gente não poderia falar desse sujeito do nada. Então é importante utilizar essas teorias pelas quais a gente nos olhou e nos olharam por tanto tempo, desconstruí-la e assim construir e inventar uma teoria do sujeito que parte da cultura, que parte em princípio dessa ideia de sujeito no Brasil, com toda a ênfase, com toda a artimanha que esse sujeito brasileiro, afro-indígena, europeu tem, né? Quer dizer, essa síntese entre branco, negro e índio que se deu no Brasil, ela por si só traz outras acentuações, outras peculiaridades para a teoria freudiana. E o que a gente tem feito na nova escola de psicanálise não é colocar Freud na fogueira, não é jogar Freud fora, muito menos Lacan e muito menos qualquer outro teórico, mas sim de ler as teorias do Freud, do Lacan, de Melanie Klein, entre outros, com este acento brasileiro, com esse pressuposto brasileiro, com essa diferenciação brasileira. E chamar Lacan, Freud para conversar a partir da construção desse sujeito no Brasil. Porque esse sujeito no Brasil tem toda uma dinâmica, tem toda uma peculiaridade, tem toda uma realidade que nenhum sujeito em nenhum lugar do mundo tem. Para isso, as teorias críticas, né, a própria leitura pós-colonialista vai contribuir por demais para a gente vasculhar a obra do Freud e do Lacan por um outro viés, descolonizando essas teorias, tirando dessas teorias esse olhar de longe, esse olhar capaz de nos enquadrar, capaz de nos engessar e impossibilitando a gente de construir uma teoria do sujeito no Brasil que seja a partir de nós mesmos, a partir
da nossa realidade, a partir da nossa dinâmica de vida, né? É como se eu dissesse assim, essas teorias, elas podem, por demais, possibilitar, sustentar toda a opressão que o sujeito negro no Brasil por anos vem sofrendo. Um olhar excludente, branco, cristão, e que entende esse sujeito a partir de um outro lugar que não seja o lugar da invenção, o lugar do qual ele vem, do qual ele se origina. Então, isso a gente tem percebido que é fundamental. Nesse sentido, a nova escola lacaniana, ela surge nessa proposta de invenção, nessa proposta de psicoanalisar o Brasil, de olhar o Brasil, e de olhar o Brasil com o olhar de brasileiro, e não com o olhar de francês, de inglês, de vienense, de europeu. Não. Olhar o Brasil com os olhares de brasileiro, olhar o Brasil com a lente de brasileiro. É preciso que nessa leitura do sujeito brasileiro esteja toda a artimanha inventiva da cultura presente nesse país, que faz desse povo, dessa gente, sujeitos. Então, eu tenho que conhecer a cultura brasileira. Eu tenho que entender como é que ela foi formada, como é que ela foi criada, para que eu possa, sim, entender melhor esse sujeito. Então, a nova escola lacaniana é detentora desse discurso, uma vez que a psicanálise no Brasil, ela é branca, ela é eurocêntrica e ela é, por demais, excludente, porque ela universaliza um ponto de vista, ela dogmatiza uma leitura de sujeito e ela permanece naquilo sem olhar as variáveis e as invariáveis que estão em torno desse sujeito, particularmente falando do sujeito presente na sociedade brasileira. Então é nesse sentido que a gente começa a falar de uma psicanálise brasileira, por uma psicanálise brasileira. Foi o tema que animou a nossa jornada anual do ano passado, 2012, né? Por uma psicanálise brasileira, né? Por uma psicanálise que dê conta de se atentar por esses bastidores, por essa história, por essa cultura tão rica e tão cara no Brasil, formada por essas três raças, né? Por esses três povos, melhor dizendo, que construíram essa nação. Então, a psicanálise brasileira, na verdade, é um método de leitura, é um método analítico, é um pressuposto de olhar pelo qual os psicanalistas dessa escola vêm criando, vêm desbruçando, vêm construindo como possibilidade, como forma de olhar para esse sujeito no Brasil sob um outro enfoque, sob um outro prisma, sob uma outra ótica que não seja essa europeia, branca, cristã, judaica e excludente. Muito obrigado.